Vim de Mussar, rapaziada. A história por trás de Monte Washing. Ó, Monte é de montanha e Washing é de lavar. Então o jogo de lavar a montanha. Perfeito, é isso aí mesmo. Ai, ai, ai. Esse negócio é ruim pra caramba. O quê? Ai, minha cabeça tá doendo. O que você tá fazendo aqui? Olá, querido espectador. Você também Vai veio botar. para essa nave no meio do espaço pra procurar inspiração? Ficando maluco. Que coincidência. Eu também? Você não vai acreditar no que aconteceu macravo? aqui, sabe? Nesse ano, eu me deparei com muitas histórias de terror. Boa parte sendo Verdade, contada mal através de até jogo. boca, mano. Mas não é por isso que ela vai deixar de ser uma história. Sustos, mistérios, criaturas de características nefastas e indescritíveis. Esses são elementos do pacote de terror que costumam me deixar apaixonado por esse tipo de história. Mas Ah, tá. Aquela bila preta ali, ó. Tem uma bila preta na tela ali, mano. Ah, mas isso quer ficar ouvindo todinho. Eu vou ficar agoniado já. tem uma coisa que eu gosto acima de tudo isso. Imersão, a capacidade de uma história te puxar pra dentro dela e fazer você sentir na pele a emoção que ela quiser. Algo que eu tento fazer com você enquanto conversamos, que é algo tão real quanto esse pixel morto na sua tela. Ah! Um pouquinho para a direita. Que otário, que otário! Que otário! Só mais um pouquinho. Esse bem aqui, ó. Então, pra você que não me conhece, eu me chamo Zedin e esse seria o momento Ei, que eu mano, bicho invadiria sua otário. casa ou roubaria um órgão seu. Mas hoje, Bicho é otário. senta aqui do meu lado que eu vou te contar a história de tudo o que aconteceu nessa nave. O nome desse jogo é Malfoshin, que na tradução em português vira enxaguante bucal. Ele é um jogo totalmente focado em história. Sua jogabilidade é bem simples e todos os tipos de desafios ou puzzles no decorrer dele são feitos com o único propósito de representar visualmente uma mensagem. No entanto, a forma que ele conta essa história é confusa e me deu um trabalhinho aqui pra clarear as coisas pra você. Só que eu recomendo fortemente que você jogue por conta própria. Não jogar não. Inclusive, tem ele em português, caso Vou jogar você não. não entenda inglês. Vou não, Mas vou não. caso você não tenha jogado e Vou queira não. descobrir o jogo a partir desse Pronto. vídeo, não tem problema que eu vou te contar tudo Perfeito, certinho. é isso aí. Então, vamos começar essa história? Depois desse aviso, pela primeira vez no canal temos mercadoria. Entrando em loja.com.br/Zedin, você consegue encontrar as minhas mais novas estampas: fantasmagoria, monstros e televisões, Olha, e passos sem pegadas. Sendo que a parte da frente pode vir acompanhada do trick ou de um Zedin de bolso. Mas calma que tem mais. Ué. Nesse tempo que eu fiquei fora, o Euip e o Dashkawa começamos um canal de gameplay chamado Coelho Rosa, que tá quase chegando nos 100 mil inscritos Aí, e também tem rapaz. as próprias estampas. Gostou Olha de aí, por que alguma? não é Coelho Então Rosa? aproveita e toma esse cupom. Uma camiseta, na compra de 2 camisas do meu canal, usando Doente, esse tô cupom doente. você recebe uma terceira Tô camisa doente. grátis. Vamos mas pegar fique AIDS. ligado que é por tempo limitado. Perdão pela pausa. Finalmente, vamos começar essa história. E falando de coração pra você, eu Se espero mandar o que link é doa. humilde mesmo. Nós começamos essa história na Eu espero cabine de que piloto doa. de uma nave espacial. O nome da nave é Tupa, e ela tem uma tripulação formada por 5 pessoas. Mas Eita. antes de sequer conhecermos os personagens, a mensagem 0 dias antes do acidente aparece. Você não tem contexto do que está acontecendo, só sabe que o sistema da nave te alertou de que um Fala, meu corpo orbital pica-pau, foi né, detectado a de 21 acidente. UA à frente, e para desviar dele é necessário manobrar a nave para a esquerda. No entanto, ao clicar no controle, a única opção que aparece é virar à direita. Então, por falta de opção, e sem saber quem é essa pessoa que você está controlando, nós colocamos a nave para seguir em direção do asteroide. E não contente apenas com isso, esse personagem vai até um armário, pega uma chave e desabilita o controle automático. Com tudo isso feito, Vai um bater. acidente é iminente. Virando para trás, temos um corredor enorme, e o que Ô, parece meu. a princípio um local de fuga, rapidamente se torna uma prisão. Não importa o quanto avance, Burrão, os corredores burrão, parecem infinitos. O burrão. som dos passos contra o chão feito de ferro, o som enervante que fica Eu vejo trabalho não, eu tô assistindo o vídeo enquanto eu e almoço. esse monte de papel com uma espécie de mascote se estendendo por todas as paredes mostram que não estamos Olha. só em um lugar grande, mas que talvez algo sobrenatural esteja acontecendo. É a bundinha de vocês, a gente tá, rapaziada. Depois de um tempo andando, chegamos em uma porta. E ela está trancada. Então, voltando para trás, no caminho que já fizemos anteriormente, uma estátua de cavalo aparece e bloqueia o caminho. Não, saia daqui, Kevin, saia daqui. Esse é Saia daqui, Kevin. Pauli, que é o mesmo mascote que vimos naqueles papéis na parede. Vendo toda essa situação, será que estamos fugindo de alguém? Ou alguma coisa? Não há tempo para encontrar respostas. Vapor e faísca saem de todos os lados. Luzes vermelhas indicam perigo e o estranho choro de um bebê ecoa pelas paredes. Espera, um dos tripulantes é um bebê? E novamente, antes de qualquer resposta, damos de frente com uma porta trancada e encaramos Maria, já o nosso muito destino. rápido. Ah, porra. Ah, porra. Ué.
O jogo pula pra 2 meses depois desse acidente Tá e estamos porra. em um cenário totalmente novo, acompanhado de pessoas. Mas deixa eu explicar uma coisa. Mouthwashing conta a história através de pontos de vista diferentes. Rapaziada, ele já morreu já. Aí é o purgatório. Tome pênis. Em momentos Leozinho ficou pobre? Ué, do nada, mano. Eu tô pobre todo dia, calma. diferentes. O jogo tem sua própria ordem de mostrar esses acontecimentos, mas eu prefiro contar É, de um tá em jeito pra coma, facilitar minha na hora de teoria. explicar. Mas antes, vamos dar uma olhada no que tem na nossa frente. Aqui temos 4 tripulantes, começando com Swansea, o engenheiro da nave. Ele é mal-humorado, Humilde. adora doces e é o integrante mais velho da tripulação. Logo ao seu lado temos seu estagiário, Daisuke, que é quase o oposto. Ele fala de forma descontraída, é entusiasmado com tudo e sempre tenta ver o lado positivo Ele é algo das mais coisas. bonitinho, não foi? Do outro lado da mesa temos Anya, a enfermeira. Ela é a única mulher da nave, é tímida e também tem certa dificuldade de falar. Por fim, estamos vendo tudo isso através dos olhos do último tripulante. Seu nome é Jimmy e atualmente é o capitão da nave. Ele é um ótimo líder, tem uma tomada de decisão incrível e sempre está disposto a ajudar sua tripulação. Mas, peraí, não eram 5 tripulantes? Que seja, alguma hora a gente esbarra no último. O motivo da conversa O último é não que era um por conta bebê? do acidente, a tripulação ficou com um estoque limitado de comida, Calma aí, remédios mano. e oxigênio. Nenhum deles tem noção se um resgate vai acontecer logo, visto que a Pony Express, que é a empresa que eles trabalham, Pony! corta bastante os gastos. Abaixa o pênis, Kevin. Abaixa o pênis. Então eles têm a ideia de abrir a porta que leva ao carregamento da nave para ver se seja lá o que eles estão transportando pode ajudar em sua sobrevivência. O problema é que para abrir a porta é necessário um leitor de códigos especiais, algo que pertence apenas ao capitão. Indo por essa linha de pensamento, bastava o Jimmy usar o tal leitor e abrir a porta. Mas aí é que tá. Jimmy se tornou capitão recentemente. Antes dele, o capitão era um então o homem capitão chamado Curly, morreu. que de acordo com os tripulantes é o responsável por jogar a nave contra um corpo orbital, que é o que fez todos acabarem nessa situação. E onde está o Curly? Ah, então você eles pergunta? pararam Que tal a num gente dar uma checada na planeta área aleatório. médica só pra ver uma coisinha? Aí está Curly em carne e osso. Cadê? Ou pelo menos parcial. Ah, é o Como Prota. eu falei, esse era o antigo capitão É do o da navio Tupa, foto. que atualmente está vivendo de analgésicos Tá, pra aguentar a dor, porra! e nem sequer consegue se mover direito. Vai saber por qual motivo Tá, ele fez isso, porque porra! infelizmente não é como se ele pudesse nos Caralho, contar. aconteceu com esse Afinal, ele maluco? perdeu a habilidade de falar. Curly sobreviveu ao impacto e está sendo tratado por Anya. Nesse momento, ela pergunta se Jimmy poderia dar os analgésicos para ele. Ela não gosta de fazer Homem isso com porque gripe. fica enjoada enquanto escuta Curly gritando de dor. Mas Eu tô Jimmy de jeito responde de aí, uma eu. forma bem mal-humorada. Você se formou em enfermagem, né? Pony Express com certeza sabe como cortar custos. Sem dúvida. Uma frase menosprezando as habilidades de Anya, mas ao invés de tentar responder isso, ela puxa outro assunto e tenta seguir em frente, Ah, fica dizendo que triste. talvez o leitor de código esteja na cabine A do mulher já capitão. tem depressão Antes de já. seguirmos com Jimmy pra lá, temos que dar o remédio a Curly. Então Meu abrimos sua Deus. boca e damos os Todo analgésicos. lascado, mano. Coisa horrível. Porra de jogo é esse, mano? Tome Conra RPG. mandou R$30. Tome RPG. Segura. Toma um RPG do Selbit aí na cara de vocês, meu compadre. Deixa eu botar aqui na playlist. Tá pra hoje, mas eu não vejo hoje não. Vocês sabem, né? Vocês sabem. Olha que bonita. Essa também é bonita, hein, boy? Na moral. Não, porra. Eu fui o canal do Scott. Semana que vem. Semana que vem eu vou. Vocês já devem ter notado que todo esse lugar está com um tipo de espuma solidificada. Bom pra Essa caralho, Fox. espuma é o motivo deles estarem vivos. Na hora do impacto, ela foi espalhada pelo local, tentando fechar o máximo de buracos possíveis na nave. Ixi, Ela Maria. conseguiu fazer isso, mas bloqueou muitos caminhos que antes estavam disponíveis. Só que nenhum dos tripulantes quer arriscar tirar ela do caminho, porque se alguma delas for removida e surgir um buraco na nave, todos serão mortos pela pressão. Então, considerando isso, a Vixe! espuma fica e eles que se virem. E Eu acho que aí? já consegui mostrar pra vocês o quanto eles Não, mas essa é muito burro, porque a gente tem que procurar uma alternativa de sobreviver. Não vai ter comida infinita aí. estão ferrados. Mas seguindo a história, Jimmy encontra o leitor de código na cabine do piloto e usa para descobrir o código do armazém, revelando um amontoado de caixas que vão até onde os olhos não veem. Essa cena é interrompida e logo em seguida vem uma sequência que mais parece um sonho. O ponto de vista é de Jimmy andando ao meio das caixas até a hora que encontra uma TV, e ao passar os canais vai aparecendo várias propagandas corporativas camufladas por desenhos animados. Isso tudo parece bem aleatório e sobrenatural, mas na verdade não é tanto assim. Que passa Durante o televisão? jogo, Como é que teremos não? vários desses momentos onde seremos transportados para um cenário abstrato, e nele ficamos de frente com algo absurdo. Esses momentos são os pensamentos do personagem. A intenção de Mouthwashing com eles Não é é isso. que você, jogador, sinta a Eita mesma coisa porra. que o personagem está sentindo, meio que seguindo aquela ideia de mostre o que Espero que aconteceu doa. e não conte o que aconteceu. Isso é uma faca de dois gumes, porque realmente é bem legal um jogo tentar se comunicar com o jogador nesse nível, É? mas ao mesmo tempo, esse tipo de coisa pode causar confusão. Mas
Mas não se preocupa, que aqui eu explico tudo. O último comercial é sobre um revolucionário produto da higiene dental, capaz de matar todos os germes e bactérias sem deixar um gosto ruim na boca. Apresento pra vocês Dragon's Breath Mouthwashing, um enxaguante bucal. Esse era o produto que a tripulação levava todo esse tempo, e isso foi muito desmoralizante. Todos tinham esperança de achar algo que fosse ajudá-los. Comida, remédios, algum aparelho tecnológico milagroso, né? Mas não. Eles só acharam um oceano de enxaguante bucal. Meu Deus, nem é um enxaguante bom. A Anya fala que tem açúcar na sua composição, ao invés de algum adoçante artificial, e isso, na verdade, é algo ruim pros dentes. Não só isso, mas por conta desse açúcar, o enxaguante perde qualquer valor como um desinfetante, se tornando praticamente inútil. Isso junto da ele serve pelo menos pra carboidrato, então, né? Pra vocês não morrerem sem energia. Descoberta de que durante um ano eles transportaram algo tão insignificante faz com que todos percam o resto do otimismo que tinham. Swansea, inclusive, começa a beber aquilo pra ficar embriagado, porque em sua fórmula existe 14% de etanol, Bolsonaro, ou seja, vai ser algo inútil em relação à medicina, que pelo menos ajude a afogar as mágoas de todos. Assim, dando fim a 15 anos de sobriedade do Swansea. Se a história já está indo pra uma direção ruim, saiba que colocar álcool na jogada consegue fazer as coisas piorarem. Um mês depois de falta de otimismo e muito enxaguante bucal, Jimmy acorda por conta do barulho que Curly está fazendo. Ele não faz ideia se Anya já deu analgésico pra ele, então precisa encontrá-la. Curiosamente, ele acha ela junto de Swansea na cabine do piloto. E o que faz essa cena parecer estranha é que Anya está chorando, mas logo que Jimmy entra, ela limpa as lágrimas. Jimmy assume que o motivo disso é que Anya é uma pessoa frágil que não está aguentando bem a situação. Não, então ele nem também muito a fundo no que eles estão conversando. Assim, ele só pergunta se Anya já deu os analgésicos. Ela responde que não, mas que faria isso agora. Só que o Jimmy insiste em fazer isso por ela. Mas ele não falou isso de uma forma, eu sei que você não gosta, então eu faço por você. Ele, né? A resposta foi mais algo na linha de, eu tenho que fazer tudo nessa porra. Ele parece visivelmente frustrado e nessa cena, descobrimos que ele não é a melhor pessoa controlando suas emoções. Já que pra extravasar essa raiva, ele bate em Curly. Ah, porra! Cara, todo lascado já, mano. Ixi, Maria. 4 meses já passaram desde o acidente e a situação vai ficando cada vez pior. Até mesmo o radiante Daisuke está no chão embriagado depois de ficar bebendo enxaguante bucal. Jimmy sobe até a área principal e encontra a Anya contemplando uma das garrafas de enxaguante. Ela toma um susto quando percebe que ele surgiu atrás dela, mas se desculpa por isso logo em seguida. Ela diz que não tem interesse em beber essas coisas, mas conta que encontrou uma pequena cabine com alguns remédios. Só que para chegar neles, é necessário cortar um pouco de espuma. Algo arriscado, mas que vale o risco. Para fazer isso, é necessário pegar o machado que está com Swansea, e nesse momento ele está na mão do cara, sendo magnífico. Swansea fala que ele pode emprestar o machado pra Jimmy, mas diz que ele só quer acabar com essa festa mais cedo. Só que Jimmy responde que ele só quer ser útil, diferente do que Swansea está fazendo nesse exato momento. Então, utilizando o machado, Swansea levanta ele e destrói o telão, enfiando o machado onde exatamente estava o sol. Essa cena parece mais uma premonição do que qualquer coisa. Talvez ela tenha algum tipo de simbolismo que veremos mais pra frente, só que no momento, Swansea senta no chão acabado já tá dando spoiler já. E pega o machado, algumas pancadas depois. E por sorte, nenhum buraco pro lado de fora se abriu e transformou tudo e todos nessa nave em estrogonofe. Mas pra sua surpresa, junto dos analgésicos, ele também encontrou álcool isopropílico, álcool puro para uso médico, potencialmente mortal se ingerido. E mais interessante ainda, esse álcool ficou em seu inventário. Parece que ele não confiou muito na enfermeira da nave. Só que então ela aparece e a conversa entre os dois não toma um rumo muito legal. Anya começa dizendo como Jimmy é incrível por ter conseguido pegar isso aqui, né? Só que em seguida, ela pergunta mais uma vez se ele poderia dar eles pra Curly. E a resposta dele é essa. Você não tá falando sério. Eita porra. Eu aguentei seu sentimentalismo até agora, mas eu tô tentando arrumar as coisas por aqui, Tá porra. Eu tô tentando tirar a gente dessa. Encontre o código do sensor, então descubra o código da porta, pegue o machado, corte a espuma, mas não tanto. E o melhor de tudo, dê a porra dos analgésicos do Curly. Mas eu tô aguentando. Eu preciso aguentar, porque o capitão precisa assumir as responsabilidades nessa porra de nave. O que eu acho engraçado sobre esse diálogo é que realmente as coisas que o Jimmy fez foram pedidos da Anya, mas da forma que ele fala é como se ele tivesse que fazer tudo na nave. E cara não faz porra nenhuma. Tudo? Porque até o momento as únicas coisas úteis que ele fez foi a pedido de outras pessoas. E, sendo sincero, ele nem precisaria ficar lidando com tudo isso. Bastava passar o leitor de código para um outro membro da tripulação, mas ele insiste em ficar com isso e vestir o manto do capitão
Então, opa, eu tô fugindo do personagem. Como essas pessoas podem ficar dançando ou cheias de sentimentalismo e jogar todos os seus deveres nas costas do grande Capitão Jimmy? Isso é um absurdo, mas como o herói que ele é, ele aceita seguir em frente com isso, pelo bem de Ele todos. não quer fazer, e na né? hora que ele vai dar os analgésicos pra Bater Curly, nele de ele novo. comenta como agora entende a pressão que é ser o capitão, mas né? ainda diz que vai tirar os dois dessa situação e fala que nossos piores momentos não nos fazem vilões. Jimmy é surpreendido com Daisuke agitado, dizendo que Anya ficou presa na enfermaria. Ao chegar lá, ele grita perguntando se ela está bem, e a situação começa a mudar. Não é que Anya está presa lá dentro, mas sim que ela se trancou lá dentro de propósito. Jimmy tenta resolver a situação dizendo que ela não poderia perder as estribeiras com qualquer coisinha, mas ela responde que ele estava certo, ela devia ter feito tudo isso antes. E por mais que ela acreditava que nossos piores momentos não nos definem, esses momentos não nos tornam irreparáveis. Se ele acha que ela queria isso também, não se engane, porque esse não é o pior momento dela. Longe disso, esse era o melhor momento que ela poderia ter. Com isso, Jimmy percebeu sua intenção. Ela quer tirar a vida de Curly. Isso é algo que todos os tripulantes questionaram já tem muito Já tempo. era E dado se pra fazer ser feito, isso né? era realmente correto? Não Cara, é tô certo você lascado. decidir o destino da vida de uma pessoa. Nenhum ser humano tem o direito de tirar a vida do próximo. Mas ele foi o responsável pelo acidente, por colocar todos nessa situação. Será que ele merece os poucos remédios restantes que tem na nave? Ou todos deveriam só deixar ele sofrer e ter uma morte lenta? Bom, Anya tomou essa decisão. A situação é caótica, Vai tirar a mas vida Jimmy tem dele. certeza que consegue resolver. O Daisuke está desesperado, Anya está dando chilique e Swansea provavelmente está bêbado em algum lugar. Como que o grande Capitão Jimmy vai já conseguir ser o acabou herói aí, que né? eles tanto precisam nesse momento? Todo mundo já perdeu as E esperanças. ponto. Esse é o momento que eu paro e pergunto. Vai até a Você já ouviu manutenção. falar de um termo chamado narrador não confiável? Essa é Não. uma situação onde a pessoa ou personagem que está contando a história não é alguém honesto, muitas vezes mudando a história real através de mentiras ou por conta da sua própria percepção conturbada de tudo ao seu redor. Isso é muito legal. A primeira vez que eu vi isso aí foi naquela série lá. 13 Reasons Why. A primeira temporada, né? Que a gente viu, a menina sofreu pra caralho. E a desgraça. Porque a gente tava escutando o que ela sofreu pelas fitas que ela tinha deixado. E no segundo filme, tá tendo correndo lá, né? Uma juiz lá e os caralho. E cada um conta o seu relato. E o próprio protagonista não quer acreditar no que tá sendo dito. Porque agora eu tenho a visão dos outros personagens, do que aconteceu. Jimmy é um exemplo disso. Tudo o que eu mostrei até agora foi em seu ponto de vista, mas se ele é um narrador não confiável, como que a gente descobre o que realmente está acontecendo? Fácil. Vamos ver tudo através do ponto de vista de um outro personagem. E quem melhor que isso, se não Curly? Não esperava por essa, né? Mas Caralho! Curly fica deitado o dia todo na enfermaria, como que isso vai nos ajudar? Essa é a parada. A gente não precisa ver os acontecimentos desse momento. Nós só precisamos conhecer um pouco mais quem Jimmy é de verdade. E para isso, podemos voltar no tempo e ver o ponto de vista de Curly antes do acidente. porra! Que tal voltarmos para 7 meses. dias antes de tudo acontecer? Dessa vez, a história começa a ser contada de um momento mais calmo. Curly está fazendo um teste psicológico com Anya naquela mesma enfermaria da nave, só que agora, sem toda a destruição. De acordo com o teste, está tudo certo com a cabeça de Curly. E o próximo da lista é Jimmy. Mas Anya diz que não se sente confortável com ele e, inclusive, fala que ele nem leva a sério o teste. Da última vez mesmo, ele disse que sentia Sexualmente atração por excitado com de cavalos. desenhos animados. Pera ainda, Kevin, é o Kevin mesmo, rapaziada. É o Kevin mesmo, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Isso definitivamente é uma frase. Então Curly oferece fazer um teste com ele em seu lugar. Afinal, ele já se conhece há muito tempo. Isso é um alívio pra Anya e ela agradece. Além disso, ela entrega pra Curly um papel de Swansea escrito "Eu não consigo fazer milagres". Isso tem a ver com Daisuke, Kevin e Lodge. vocês vão entender o porquê. Indo para a sala de engenharia, Curly se depara com Jimmy e finalmente vimos como ele é. Ambos conversam como a nave está caindo aos pedaços e como não esperavam um quinto tripulante. No caso, Daisuke. E por falar nele, ele tá em uma situação apertada. Literalmente. Ele foi inventar A de consertar espuma. os dutos de ventilação e acabou ativando o sistema que libera a espuma, ficando preso nela. Logo ao seu lado tem Swansea, que está o repreendendo e dizendo como ele nunca mais deveria fazer isso porque é muito perigoso entrar ali. Ele poderia ter saído todo cortado e se machucado de verdade fazendo uma coisa dessas. Como até o momento eu fiquei muito preso no ponto de vista de Jimmy, eu não dei muito espaço pra vocês conhecerem esses dois. Diferente de algumas coisas que eu falei sobre alguns personagens mais cedo, Daisuke realmente é um jovem otimista e radiante, enquanto Swansea é um velho rabugento, mas muito experiente. Constantemente, Daisuke brinca e fala bobagens que irritam
irrita o Swansea, mas por outro lado, o próprio Swansea reclama de Daisuke com frequência, dizendo que ele é desastrado e muito ruim no que faz. Seu Isso parece uma relação maldito. ruim, mas na verdade é o contrário. Daisuke admira a experiência de Swansea e acha muito legal ter a oportunidade de aprender com ele. Ofensas, como a que eu falei, nem chegam a afetar ele. Enquanto isso, maldito. por mais que Swansea diga coisas ruins a Daisuke, ele sempre tira um espaço pra ensinar direito a ele e chega até a ser movido por quão feliz o jovem é em relação a são tudo. legais, É uma né? relação de Se aprendiz e entendem mestre, bem. e talvez daria pra esticar e até dizer que é uma relação de pai e filho. Mas voltando para o problema, Curly pega o machado na parede e liberta Daisuke. Logo em seguida, ele deixa o machado com Swansea, pra caso precise mais tarde. Enfim, chegou a hora de Jimmy. Curly fala que é ele quem vai fazer o teste e queria ouvir mais sobre esses tais cavalos de desenhos animados. Mas Jimmy corta e vai pra sala do piloto para eles começarem. Nessa pequena conversa, Curly fala de forma mais brincalhona, como se estivesse contando uma piada pro seu amigo. Mas ela termina por aí, sem ele sequer mencionar o fato de que Anya não estava Ela se se sentindo interessou. confortável em falar com Jimmy. O que é um Como pouco é o curioso, sentimento mas de não querer temos comer tempo pra falar disso agora. cavalos? Algo estranho aconteceu bem na nossa frente. Não é apenas Jimmy que tem essas visões. Essa cena, pra mim, não serve só como uma forma de passar o sentimento para o jogador, mas também, achei que mais ele ia uma ser vez, atacado. como uma premonição. Essa escada gigante simboliza a forma que Curly lida com as coisas, sempre evitando chegar em um ponto ou talvez em um final, como se ele não quisesse encará-lo, considerando que pode ser algo ruim. Eu sei que parece meio aleatório eu dar tal significado pra uma cena dessas, mas confie em mim que isso faz mais sentido do que Mas teve parece. final, A visão né? se aproxima do final quando Curly chega no final da escada. Ele dá de cara com um buraco tão fundo que não dá pra ver o fim. Sem mais caminhos disponíveis, Ele cai. pula e ao cair é revelado ao seu redor um mar de sangue que se estende até o horizonte. Tá, Rapidamente, vigas de metal e alertas de emergência surgem e é daí que vem a parte da premonição. A forma que Curly lida com as coisas pode trazer resultados horríveis que escalam de forma absurda. Mas agora a questão é, qual fator em sua vida poderia trazer algo tão desastroso assim? Seguindo em direção daquele brilhante sol, uma porta surge no sol vazio que branco eles e quebram, entrando né? nela voltamos para a realidade, o teste com Jimmy. Esse teste revela muito sobre o Jimmy. Quando estamos no ponto de vista dele, tudo que ouvimos é como ele sempre vai resolver tudo e sabe como fazer as coisas direito. novo? Mas quando vemos pelos olhos de uma outra pessoa, ele é parece que se imprestável. vitimiza bastante. Toda vez que toca no assunto de como Curly é bom em alguma coisa, ele sempre complementa dizendo como que ele não é tão bom assim. Você chegou no topo dessa pirâmide? Então agora, você pode estar pensando que está na pirâmide totalmente errada, ainda muito longe do topo. Não importa como pensar nisso, enquanto eu ainda sigo escalando e escalando. Uma mensagem diretamente vindo dos chefões corta a conversa. Jimmy sai da sala porque apenas Curly tem permissão de ver ela, só que ele não faz nem ideia o quanto que ela vai mudar as coisas. É o acidente, né? Curly é surpreendido pelo resto da tripulação com uma festa surpresa. E o clima é bem Povo agradável. animado Todos estão da juntos, porra, é bem aproveitando a agradável, comemoração sim. E ansiosos por um bolo de festa. Povo tal tudo bolo feliz. Que apenas o capitão tem permissão de fazer, já que para conseguir adoçante é necessário utilizar o leitor de código. O clima estava muito bom, mas Curly não conseguiu ver todos se distraindo com a festa, sabendo do destino que os aguardava. A empresa irá demitir todo mundo depois dessa missão e ainda Tá, pediu para que porra. isso fosse revelado ao resto da tripulação apenas quando estiverem próximo do destino. Tá, Mas Curly não porra. conseguiu guardar isso para ele. Cada tripulante tem uma reação diferente a isso. Clancy conhece a empresa, ele não está surpreso. Mas Anya diz que não tem dinheiro guardado e começa a se preocupar. Daisuke fica em silêncio sem saber o que dizer. E por fim, Jimmy coloca a culpa em Curly. Anteriormente, eles conversaram sobre Curly estar no topo da pirâmide e querer buscar outras coisas na vida. Mas Jimmy manipula tudo isso para parecer que Curly quer abandonar todos. E o único motivo dele ter contado isso para eles era para tirar o peso da culpa e até mesmo tentar parecer alguém bonzinho ou talvez até um herói. Mas ele falhou nisso. Que otário. Assim, a cena termina com Curly cortando o bolo de forma nervosa, simbolizando a separação da tripulação. Os últimos Meu amigo. Calma aí, rapaziada. Vou buscar minha carne. dias que vimos nesse jogo e até mesmo as últimas Sopa de cenas desse amendoim. vídeo são bem caóticas, cheias de manipulação e um enorme descaso com o próximo, mas essa tem um sentimento de Boba Ramp. uma calma antes da tempestade. Tudo bem com você? É, só não consigo dormir. Ah, eu sei como é. Eu fico só me revirando ou encarando o teto a noite inteira. Eu até gosto do visor da janela da noite, se você pode acreditar. Dubladinho, Então, dubladinho, rapaziada. Eu às vezes só Jogão. venho dar uma olhada. E se você olhar bem de perto, pode ver que tem um pixel morto no canto superior direito. De novo. É mesmo? Não. Vejo não. Nem tem mais. Na minha cabeça tá sempre lá. Agora eu vou ficar maluco procurando ele. Saúde. Mas eu não acho que estrague a ilusão. É tranquilo, mas talvez eu só esteja acostumado a ter uma visão geral.
E quantos dias de transporte ainda faltam? Vejamos. De cabeça, sim. Eu sei que não é do jogo, pô. Uns 237 dias? Pouco menos. 8 meses. Ei, por que você acha que a Pony Express trancou a porta da enfermaria, mas não um dos quartos? Acho que é a mesma razão por terem trancado a cabine. Segurança. Esse foi o último momento feliz que você vai ver nessa história. Porque, meu caro Isso é espectador, feliz, isso? daqui pra frente, Isso é só feliz? água abaixo. Isso Ainda é na visão de feliz? Curly, essa cena começa com uma mensagem estranha: encontre a arma. Aparentemente, o capitão da nave tem um compartimento com uma arma dentro, pra ser mais preciso, um revólver, sendo que esse compartimento pode ser aberto apenas utilizando o leitor de código. Então, pelo menos quem pegou a arma não consegue usá-la. Descendo até a cabine do piloto, nos encontramos com Anya e ela está nada bem. A primeira reação de Curly é que ela estava tentando se machucar De com a novo? arma por conta da demissão iminente. De Nisso, novo? ele percebeu que já que ela era enfermeira, não existia alguém que fazia avaliações psicológicas com ela. Ela estava estressada, mas Curly diz que ela poderia ter ido até ele para resolver isso, e ela retruca com: o que você teria feito? E ele responde: qualquer coisa. Esse é o problema de tudo que está acontecendo. Anteriormente, ela já veio até Curly e ela também já mostrou sinais de estresse pra ele. É porque ela é E não burro, só em seu pô. comportamento, Não tem ela pra que falou dizer com ele não. sobre isso. Por conta disso, essas palavras de que ele faria qualquer coisa tem peso algum, porque ela já foi atrás dele. E por mais que ele esse diga que merda! ele faria qualquer coisa, na realidade, Finalmente acha esse maluco ao vivo. Mano, boy. Se eu te pegar no meio da rua, tu vai levar amor na tua cara, bicho. Na moral, eu passo o dia todinho, O dia todinho ao vivo, mano. O cara vem dizer que finalmente... Ah, mano, olha. Desgraçado. ele não fez nada. Anya não vai se machucar com a arma. Ela nem consegue, na verdade. Lembra? Ah, bom. Leitor de código, Ah, bom. apenas o capitão. Seu objetivo Ah, é bom. esconder o estojo com ela. E quando Curly questiona, ela responde: eu tô grávida? Curly se perde nas palavras, mas isso não deveria ser uma surpresa pra ele. Ela já tinha falado dos problemas que estava tendo. Ou melhor, o problema que ela tem. Jimmy, que é a pessoa responsável pela sua gravidez, sem o seu consentimento. Lembra que Eita porra. antes ela nem queria fazer avaliação psicológica em Jimmy? Isso foi um de vários momentos que ela não se sentia confortável perto dele. Fora que, eu acho que pelo diálogo já ficou bem visível como Jimmy sempre menosprezou ela. No decorrer do jogo tem vários detalhes pequenos que vão empurrando essa ideia pro jogador. Um exemplo bem súbito são as camas da tripulação. A cama de Jimmy fica ao lado da de Daisuke. Teve até aquela cena que ele acorda com os barulhos do Curly e se depara com um garoto dormindo na sua frente. A cama de Swansea fica longe. Eles até brincam que é por conta do ronco dele, mas a cama de Anya fica posicionada em um lugar bem específico, próximo da estátua de Polly, o mascote da empresa, e o motivo disso é segurança. A estátua tem um sensor de movimento, que ao detectar algo, faz o cavalinho emitir um som. Se qualquer um tentasse se aproximar de Anya enquanto ela dormia, Coitada, a estátua mano. iria alertar. Um lembrete é que isso foi revelado antes do acidente. Já se passaram meses desse ponto até o momento que ela se tranca na enfermaria. Todo esse tempo, ela está sendo forçada a lidar diariamente com a pessoa que fez mal para ela. Todos aqueles momentos Complicado, hein, mãe? Ela nunca... Era pra ter matado o cara faz tempo, dela boy. agradecendo É porque é um jogo, né, velho? Não é... Ai, que agonia da porra. e até mesmo elogiando Jimmy podem ser baseados no medo. Medo do que ele pode fazer no futuro, medo do que ele pode fazer com a autoridade e medo do que ele pode fazer com uma arma. Por isso ela pegou o estojo que guarda ela. Não foi com a intenção de se machucar, Foi que pra ele não pegar a arma. mas sim impedir que aquilo caia nas mãos de Jimmy, já que sabemos o quão violento ele pode ficar. E a última coisa, antes de seguir em frente, ela havia falado: isso aqui não é o meu pior momento. Longe disso. É o melhor momento que eu poderia fazer? O seu pior momento foi Jimmy. Ele era o pixel morto que Anya não conseguia ignorar e que Curly nem conseguiu ver. E o melhor momento pra ela é longe dele, nem que isso signifique se trancar em um quarto. Era pra ela pegar a arma e largar bala nele. Blá. Cadê? Cadê, Barão? Por conta própria. Como capitão, Curly precisa fazer escolhas de peso. A própria empresa que eles trabalham sabem disso, e a única opção que eles dão pra resolver uma situação dessas é uma arma. Mais uma vez, mostrando o quanto eles Não não faz nem ligam pros seus sentido, né? funcionários. Anya deu a notícia pra Jimmy por conta própria, e obviamente, ele não aceitou bem. Então Curly vai falar com ele. Mas a primeira coisa que ele fala é: eu posso dar um jeito nisso. É o capitão, tem que pegar. Né? Seguido de: nós podemos dar um jeito, você e eu. Deixa eu explicar uma coisinha sobre Curly. Sabe aquela pessoa boazinha, que não encrenca com ninguém, evita o conflito e sempre tenta ser bom com todos? Esse é o Curly. Ele quer tentar ser positivo com todo mundo, mas a sua posição é de capitão.
um líder. Ele precisa aprender a repreender quando necessário. Ainda mais o caso de Jimmy, que é um absurdo, mas só um adendo. A forma que ele falou faz parecer que ele está descartando o crime que Jimmy cometeu, mas não é o caso. Ele sabe que quando chegarem na Terra, o Jimmy será julgado por isso e Aí, com ó. certeza será preso. Ele sabe que Jimmy merece isso. Foi o que tu acabou de dizer. Posso dar um jeito, o que ele diz, é na verdade se referindo a diminuir a sentença dele ou algo assim, que ainda é um descaso enorme com Anya, mas pelo menos ele não descartou que Jimmy fez algo muito ruim. Nisso, o Jimmy começa a falar que na verdade a culpa disso tudo é do capitão. Ué! Curly deveria ter tudo sob controle, a tripulação, a nave e tudo que acontece dentro dela. Aqui o cara otário da peste, mano. Eu capava ele, mano. Pegava a pinta dele, tome uma facada. Tudo isso era responsabilidade dele, e Jimmy ainda completa dizendo que todos vão Aí, e agora? E agora? Tá resolvido? Seu merda. conhecer Curly como um capitão sem responsabilidade que permitiu que crimes acontecessem em sua nave. Olha lá. A não ser que tudo isso seja lembrado como uma tragédia. E por mais que o capitão tenha dado seus maiores esforços para evitá-la, ele não foi capaz de salvar a nave Olha que otário, mano. e sua tripulação. Assim, restando nenhum sobrevivente para contar a história. E finalmente, voltamos ao início do jogo, onde controlamos alguém que está mandando a nave diretamente contra um corpo orbital. Por conta do narrador não confiável e ainda a forma que a cena é mostrada, fica parecendo que o responsável por isso foi Curly, quando na verdade foi Jimmy. Talvez você esteja se questionando É por isso que o Jimmy quebra ele na porrada, boy. por que Curly deixou Jimmy ir pra cabine de piloto depois de falar isso, mas é assim que manipulação funciona. Ele usou as palavras certas pra entrar na cabeça de Curly, pra fazer parecer que um problema que ele vai enfrentar quando chegar na Terra pareça um problema que pertence aos dois. Isso deixa o Curly pensativo por um tempo, tanto que ele sai correndo pra cabine do piloto só depois que percebe o que estava acontecendo de verdade e quem Jimmy realmente era. O mais irônico de tudo isso é que lembra aquela cena com corredores infinitos que tem no início do jogo? Uhum. Isso é uma representação da mente de Jimmy, porque na vida real ele está em Mamador desgraçado. mandou R$1. Leuzinho, prepare seu pênis. Irei te chupar gostoso Na agora. hora. Tá bom já, mano. Já tá bom. Para aí. Aí, graças a Deus. posição fetal, tendo uma crise e percebendo que vai morrer pelas suas ações. Tudo isso da forma mais covarde possível. Os corredores com portas trancadas nessa visão eram pra representar como ele não tem mais pra onde fugir. Esse realmente seria o seu fim? Quanto ao choro de bebê que tem de fundo, eu até poderia dizer que é um sentimento de culpa O da Anya. pelo que ele fez com Anya, mas isso seria uma mentira. O som de bebê é apenas um lembrete de que ele vai ser preso quando chegar na Terra. Ele nunca se importou com Anya. Assim, Curly abre a porta na esperança de consertar tudo no último segundo, apenas para ser recebido com o clarão do Pode ser que ainda tenha perdido o bebê quando eles caíram, né? impacto. O acidente fez Curly ficar da forma que nós o conhecemos originalmente, e como ele não conseguia falar nesse estado, Meu Deus, mano, como é que é maluco foi de jeito, bicho? E a rapaziada sobreviveu. Mano, a única pessoa que sabia da verdade era Jimmy, mas óbvio que ele não contou pra ninguém. No final do dia, os dois são duas faces da mesma moeda. Eu não sei psicologia e nem quero fingir que eu sei. Então, usando as minhas palavras, Curly é uma destruição passiva. Querer magoar ninguém e a sua falta de atitude fez vários problemas surgirem. Eles podem até ter começado como problemas pequenos, mas foram escalando, 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 até que deu no que deu. Tipo um efeito dominó, com Jimmy atraído por cavalos de desenhos animados pra a nave explode. Falando nele, o Jimmy tá mais pra uma efeito borboleta da boa. destruição ativa. Ele quer Kevin, não entre em nenhum avião. algo, ele faz. Alguém vai se ferrar no processo? Ele não se importa. E quando tudo dá errado, ele se acovarda e coloca a culpa nos outros. Por mais que eu coloque os dois na mesma moeda, é impossível dizer que Curly é tão ruim quanto Jimmy. De fato, o Curly errou, mas isso não o torna uma pessoa ruim. Na Ele errou porque ele só queria ser legal com todo mundo, né? E acontece que a rapaziada se aproveitou disso, no caso do Jimmy. verdade, isso torna ele bastante humano, mas não dá pra negar que ele tem culpa em tudo isso que tá acontecendo. Com tudo isso explicado, vamos seguir em frente e ver o final feliz dessa história. Pera, ela tem um final feliz. Não tem, é porra, tem, é porra. Tem nada. Voltamos para
Duvido. Naquele momento que Anya se trancou na enfermaria, vamos deixar o Curly de lado e ficar só no ponto de vista de Jimmy por um tempo. Sem uma forma de abrir a porta, Jimmy pergunta pra Daisuke se ele conhece alguma forma de entrar lá, e o garoto diz que a única forma seria pelos dutos. Pra ser mais específico, aquele que estourou mais cedo e deixou ele coberto de espuma, mas Swansea diz que era uma área totalmente restrita por conta do perigo, porém Jimmy insiste em usar esse caminho. Ambos chegam na porta da sala de engenharia, Óbvio, ele quer e mais botar uma todo mundo pra vez, se lascar. Swansea estava lá, com uma aparência bem acabada inclusive. Eu não mencionei isso até então, mas Batata. desde que o acidente aconteceu, Swansea sempre ficou na frente dessa porta. De acordo com ele, a sala estava lotada de espuma e qualquer tentativa de quebrá-la poderia resultar na morte de todos. Então, só para garantir que ninguém tentasse alguma besteira, ele ficou constantemente vigiando essa porta. Com essa explicação, fica bem óbvio que não importa o quanto Jimmy e Daisuke insistam, ele não vai deixar eles entrarem. Então, por conta disso, Vai morrer, o Jimmy vai matar ele. Jimmy desiste dessa ideia. Ah, só assim? Pelo menos por enquanto. Ah, bom. Já tem um bom tempo que eu não falo sobre aquelas visões que o Jimmy tem. O motivo disso é que elas começaram a ficar um pouco mais complicadas de determinar quando aconteceram. Por exemplo, em certo momento, ele tem uma visão onde ele conversa com Curly sobre culpa e também a dificuldade de ser um capitão. No início dessa visão, aparece um texto impossível de ler, só que todos os textos que aparecem em visões sempre é um entre esses dois. Assuma a responsabilidade, que é uma frase que a gente vai escutar bastante ainda, e também tanto tempo até o julgamento. É a primeira vez que vemos esse nome na história. O julgamento é algo que não sabemos exatamente o que é, mas ele está sendo tratado como uma marca, igual o acidente. Então, com toda certeza, esse será o próximo ponto de importância da história. Para finalizar essa visão, nós terminamos com Jimmy indo buscar uma faca para cortar o bolo, e ao voltar para a sala principal, quem está na mesa é Curly. Mesmo assim, o objetivo se mantém o mesmo: cortar o bolo. Mas a visão acaba antes de mostrar o resultado disso. Mas não precisa se preocupar, a próxima visão tá logo ali, e eu te garanto E aí, que ela frango vai não. ser ainda mais estranha. Voltando para o mundo normal, só que igualmente triste, ainda temos Jimmy tentando ver uma forma de entrar naquela sala. As coisas não são tão fáceis como simplesmente esperar Swansea sair de lá. isso, Toda vez que Flampas. ele deixa esse lugar, a porta fica trancada e Swansea é o único com a chave. Mas Jimmy tem um plano para lidar com isso. Voltando na sala principal e indo até o livro de receitas, temos um coquetel, mas ao invés de utilizar os ingredientes normais, Isopropil. Jimmy decide substituir água e tônico por, respectivamente, enxaguante bucal Rapaz. e álcool isopropílico. Isso mesmo, o item que na descrição diz que o consumo pode ser letal. Entretanto, Jimmy parece saber bem o que tá fazendo. Jimmy parece saber fazer esse tipo Só tem gordura. Ai, meu. Ah, tá bom. Você quer na minha carne. Sei, caralho, a carne, comprei. A carne é magra, magra. de bebida na dose certa pra apenas apagar a pessoa ao invés de tirar a vida dela. Ele até mesmo contabiliza que Swansea é forte com bebida durante a produção do aí que é coquetel. top. Jimmy saber fazer isso tão bem me faz acreditar que esse foi o método usado pra se aproximar de Anya mais cedo. Só que isso é especulação Maria. minha. Eu posso estar lendo demais em cima de algo simples, apesar de que muita coisa até agora foi descoberta dessa forma. Enfim, eles entregam o coquetel pra Swansea e Daisuke tenta falar que o motivo da bebida estar estranha Vai se lascar todinho. é por conta que eles tiveram que improvisar. Vai mamar. Mas nisso Swansea retruca dizendo: Você não é nenhum mixologista. E com certeza não é mecânico também. Você nunca deveria ter vindo. Quem diabos ao menos aceitou te trazer a bordo, hein? Enfiar o idiota junto com um monte de adultos depressivos e ver o que ele porra. aprende é? Força de vontade e tudo mais. Que monte de besteira. Você acha que tá tudo indo bem, porra. mas cada falha deixa você ainda mais acabado do que estava antes. Mais velho, mais feio, mais amargo, mais esperto, mas de um jeito ruim. A única resposta de Daisuke é o silêncio. Já deu pra perceber que é assim que ele lida com esse tipo de coisa. Por mais que Swansea seja bruto com as palavras, elas vêm de um lugar bom. Elas representam o ressentimento de deixar Daisuke embarcar com eles. Não porque ele é alguém inútil, mas porque ele não merecia passar por tudo isso. Então, com o desabafo feito, ele brinda e bebe o coquetel, como esperado. Mas aí já aconteceu, né, Barão? Ele cai Independentemente. desmaiado no chão, Independentemente, já foi já. e Daisuke fica desesperado 1% de carne. por isso. Só que é aí que temos uma grande Cadê a gordura? Cadê a gordura aqui? Cadê? Cadê? Nem tem, Barão. Nem tem. revelação. Ao abrir a porta da sala, eles não veem espuma por todo lado. Ah, A foda. sala está consideravelmente limpa. Ah, As foda, únicas bicho. coisas perdidas pelo impacto foram 3 cápsulas de criopreservação. Essa é uma máquina que congela a pessoa dentro dela e meio que trava ela no tempo, Tô virando Red Dead Redemption 2. podendo fazer passar até 20 anos e preservar a idade que ela tem hoje até lá. Tá Mas porra. como eu disse, 3 se foram. Apenas uma se mantém intacta. Por falar em intacta, a entrada do duto ainda está disponível, mas antes de qualquer coisa, Jimmy explica para Daisuke como Swansea iria se congelar ali quando a comida e o oxigênio acabassem e deixaria todos morrerem enquanto ele sobrevive. Quer dizer, não é garantido que você vai sobreviver. A cápsula só aumenta em 20 anos a chance de alguém encontrar você à deriva do espaço. Um belo aumento de tempo, mas nenhuma garantia. Armaria.
Só em 20 anos. Só em 20 anos é foda, né, Barão? Daisuke não acredita que Swansea faria algo assim. Na verdade, ele tem certeza que ele não faria. Tinha que ter uma razão pra ele estar escondendo isso. Mas Jimmy corta isso dizendo que os dois têm suas prioridades no momento. Entrar no duto e abrir a porta da enfermaria antes que Anya faça algo com Curly. E ele ainda completa dizendo que é o dever de Daisuke entrar no duto e impedir que algo assim aconteça. Daisuke questiona do porquê ele, mas Jimmy apenas insiste. O garoto tenta dizer que Swansea havia falado do perigo de entrar ali e que seria melhor esperar ele acordar pra acertar as coisas. Mas Jimmy responde: Você disse que daria conta. Swansea te ensinou bem, não? Hora de provar? Ele ficará impressionado quando acordar. Orgulhoso. Todos estão contando com você? Movido pelas palavras de Jimmy, Daisuke entra no duto e isso acontece. O outro é de vala também, né? Cadê? Vai expandir, ele vai morrer espragatado lá dentro. Tô até vendo. Mamou. Anya, o que você fez? Essas são as palavras de Daisuke, mas somos Tá motivados porra, Anya! quanto a isso por enquanto. Porque logo depois dessa cena, somos enviados um pouco mais no futuro. Exatamente, a 8 horas Tá até o porra! julgamento. Daisuke está todo machucado e Jimmy Tá está desesperado. porra! Algo bem similar como aquele momento que ele joga a nave contra um corpo orbital. Mais uma vez, ele faz algo que não devia e se acovarda das consequências. Swansea, que agora está acordado, tenta resolver a situação de verdade e pergunta onde Jimmy colocou o álcool isopropílico, mas Jimmy responde que eles usaram no coquetel Cara, e ainda tudo tem a fudido. pachorra de falar que, na verdade, isso é culpa do Swansea por não ter deixado eles entrarem na sala. E ainda julga ele por esconder mano. a cápsula de criopreservação de todo mundo. Ué. Swansea se irrita com isso, mas a sua prioridade é salvar o garoto. O Swansea também não faz nada, mano. Ei, se eu tivesse essa navalha, eu já tava aqui, ó. Chegue. Ah, pois chegue. Oi, pois chegue, meu compadre, pois chegue. Pegava no pênis Os dele. dois vão para lugares diferentes da nave procurar álcool. Swansea vai para a enfermaria que agora está aberta, implicando que Daisuke conseguiu abrir a porta. Se seguirmos ele, dá para notar essa imagem distorcida no canto da sala, que bloqueia nossa visão de Curly. Mas se falar com ele, Swansea vai mandar Jimmy procurar em outro lugar e ser útil para alguma coisa. Isso na verdade é bem irônico, considerando que os papéis se inverteram desde a última vez que conversaram. Indo para o andar de baixo, nos deparamos com uma lápide, e esse é o início de uma outra caminhada pela mente de Jimmy em Oh, meu Deus, vamos viver um teoria. momento complicado. A lápide é endereçada a Daisuke e a flor de hibisco no pé dela representa a camisa do garoto. Eu vou ser sincero com vocês. Esse segmento é um pouco abstrato demais até pra mim. Então, eu não vou conseguir dar uma resposta exata do seu significado. O objetivo aqui é passar por uma grande área enquanto somos vigiados por um monstro. Que resumo foi sair? O cara perguntou um resumo do vídeo. O Kakai respondeu um negócio que aconteceu ontem. Uma criatura gigante com aparência de cavalo. Essa Caba- coisa Caba só não quer enxerga, dizer, mano. então é necessário Caba parar só de quer andar toda dizer. vez que ele aparece na tela, já que o chão é metálico e faz muito barulho a cada passo. Outro detalhe é que o monstro só é visível quando está na luz roxa do leitor de código. Isso me faz acreditar que esse segmento tem a ver com o trabalho e a posição de capitão. O monstro é um cavalo igual o mascote da companhia, e ele só pode ser visto pelo capitão, já que só ele teria o leitor de código, como se fosse para representar o peso e o julgamento que um capitão recebe. Isso é meio que as próprias palavras de Jimmy voltando para morder ele, já que anteriormente ele botou a culpa em Curly por não ser responsável pelos membros da tripulação, e agora essa culpa está caindo sobre ele, sendo representada pelo sangue no chão. Graças a Deus. Eu nem sabia que esse cabo tinha culpa. Tal sangue que também só pode ser visto na luz roxa do Seja estudado, Jimmy, pelo um cavalo. leitor de código. Como eu falei, eu não tenho muita ideia do que está acontecendo, e essa só é a minha visão. Então, fiquem à vontade para comentar o que vocês entenderam Não, dela. tô de boa. Infelizmente, na batalha de hoje, o cavalo cego gigante me venceu. No fim desse caminho, encontramos nada mais, nada menos que enxaguante bucal. Mais um exemplo de como Jimmy fazia pouco caso de Anya. Ela já tinha dito como esse enxaguante não tinha valor como desinfetante por conta do açúcar em sua composição, mas olha só, ele nem deu ouvidos. Então ele usa isso em Daisuke na tentativa de melhorar as coisas e acaba só aumentando seu sofrimento. Sabe? Que desgraçado, né, boy? Que moleque nojento. O nome Daisuke tem muitos significados no japonês por conta de como o kanji funciona. Alguns exemplos traduziriam para grande assistente ou grande bênção, que, sendo sincero, eu acho que combinam com ele. Já que eu falei sobre nomes, o nome de Swansea também é algo interessante. Ele é uma brincadeira com o nome Swan, que traduz para cisne. O jogo até brinca com isso, colocando um chaveiro de cisne na chave dele. E procurando mais sobre isso, eu encontrei um fato interessante sobre esses animais. Cisnes são animais que protegem bem seus filhotes, mas quando algum deles se encontra em uma situação que está sofrendo, algo que lentamente está matando eles, seja uma doença ou um ferimento, Ele faz o que for necessário. seus pais não aguentam deixar o filhote passando por essa tortura.
Eu Caralho. queria que o pesar dessa cena se mantesse por mais um tempo, só que é óbvio que o Jimmy abre a boca. Ele começa a chamar Swansea de monstro e começa a falar como ele teria conseguido resolver tudo até a hora que ele volta naquele tópico sobre a Mata o Jimmy, boy! cápsula de preservação, mais uma vez, falando como Swansea só pensava nele mesmo e queria fugir de tudo isso, abandonando todos. Só que mais uma vez, Jimmy estava errado. Lembra daquela cena que Jimmy encontrou Anya e Swansea conversando na cabine Sim. do piloto? Que Anya estava chorando e ele estava com o machado em mãos? Esse Sim. foi o momento que ambos revelaram segredos. Anya contou pra Swansea da gravidez, mas provavelmente pediu para que não fizesse nada sobre isso, já que eles estavam em uma situação crítica. Enquanto isso, é bem provável que Swansea revelou para ela sobre a cápsula de criopreservação, mas sua ideia não era de salvar ele ou ela usando a cápsula, mas sim salvar Daisuke. Em nenhum momento ele tinha intenção de sobreviver a isso. Ele já tinha escolhido se sacrificar. O motivo dele ter ficado vigiando a porta de sua sala, ou melhor, bloqueando ela, foi unicamente para que Jimmy nunca soubesse que a cápsula era uma Não opção. funciona. Obviamente que Jimmy não percebeu isso e ainda manteve aquele pensamento de que Swansea queria escapar disso sozinho. Então, um novo objetivo surge Matar o Jimmy, obter a arma. Ah, é porque a gente joga com o Jimmy, né? e tenha a arma. Que desgraçado, mano. Aquela mesma arma que Anya escondeu para que nunca caísse nas mãos de Jimmy. Tem um motivo do porquê esse objetivo surgiu agora. Jimmy conseguiu seu tão desejado cargo de capitão. Essa posição fazia com que ele tivesse um nível de autoridade sobre os outros. Mas quando a bosta bate no ventilador e ninguém mais liga para títulos, ter chamado de capitão vale o mesmo que nada. Então o que faria alguém Nesse momento aí, ter autoridade em uma situação dessas? Armas. Que no momento, a única pessoa armada É o machado. é Swansea com o machado. Jimmy teme isso e sabe que para recuperar essa autoridade seria necessário o revólver Uma que está no arma. estojo que Anya escondeu. Então, na busca por isso, ele Pode entra na entrar, né? enfermaria. Eita. Bom, Ela morreu? não tinha muito para onde correr Ela tomou os remédios. e decidiu seu destino com uma overdose de remédios. Ela partiu ao lado de Curly, então vai saber o que ela disse pra ele antes do fim. Estando trancada na enfermaria, era questão de tempo até ela precisar comer, mas pra isso, ela teria que ter contato com Jimmy, e isso não era uma opção. Durante aquela conversa com Swansea, eu É só duvido que ele tenha desgraça. pedido pra ela fazer a mesma coisa que ele e se Ué, sacrificar por doido. Daisuke. Então ia acabar acontecendo uma situação onde eles ficariam na dúvida de quem entraria na cápsula, mas ela preferiu evitar essa confusão e deixar que Daisuke tomasse esse lugar, pra bater um ponto final nesse capítulo de Anya, mas não na sua história. Não sei se foi intencional da parte dos criadores do jogo, mas o nome Anya no russo significa graciosa e piedosa, algo que combina bem com sua personalidade, já que ela cuidou de Curly todo esse tempo, mesmo achando que ele foi o responsável pelo acidente. Só que seu nome tem um outro significado que também me chamou bastante atenção. No húngaro, o nome Anya significa mãe. Ok, talvez a escolha do nome tenha sido intencional. Jimmy ignora completamente o seu corpo e corre pra pegar a arma no estojo e... O Curly ainda tá vivo. O Curly ainda tá vivo, mano. Peraí, estão ouvindo isso? Tá parecendo que o Swansea finalmente perdeu a paciência. É, mas agora é complicado, mano. Não, mas aí é complicado. Aqui. Uma curiosidade horrível sobre a morte da Anya, de uma estudante de enfermaria. No começo do jogo, os analgésicos que Curly toma é Oxicodona. Ah, que é super forte. Se alguém tem overdose com ele, vai ser que nem o estereótipo sono pesado, dificuldade de respirar, etc. Vai ser relativamente pacífico se você conseguir relaxar enquanto não consegue respirar. Depois, o analgésico de emergência é paracetamol, que é mais fraquinho, por isso ele pode ser consumido por qualquer um. A overdose de paracetamol, nem sabia que dava para ter uma overdose de paracetamol. Demora muito para a pessoa morrer, porque o estômago rompe e a pessoa vai regurgitar sangue. A pessoa nem morre pela overdose mesmo, mas por engasgar e asfixiar com o sangue. Por isso, quando você entra na enfermaria, depois que a Anya se foi, ela tem sangue na boca e está com as mãos ao redor da barriga. A dor é horrível. Pior ainda, ela era enfermeira, então ela sabia as consequências da overdose de paracetamol. E ela ainda escolheu a morte do que ficar na mesma nave que o Jimmy.
pior ainda, o Carly viu tudo e não pôde dizer nada. Ave Maria, Deus me livre. Que quis cortar o mal pela raiz. Ele parte pra cima de Jimmy com o machado e a cena corta. Outra hora, Nunca mais tão paracetamol. Mais uma coisa, Barão, é tomar devagarzinho aqui, ó. Inclusive. É 1 a cada 8 horas. Tá ligado? No mínimo. vemos uma situação similar, só que agora na sala do piloto, mas isso também não impede a fúria de Swansea. Só que mais uma vez, a cena corta, mas agora para um cenário onde ele não está sendo perseguido e com a mensagem, assuma a responsabilidade bem na nossa frente. Eu falei que você ia ver essa frase de novo. Corredores longos e cenários absurdos. Estamos mais uma vez em uma visão. Jimmy vê um duto e logo acima dele tem pendurado a Eu não achei uma cartela já dei pra fazer isso, não. chave da sala de Swansea. Entrando e andando por ele, dá pra ver Daisuke por um breve instante, antes de sumir e deixar uma flor de hibisco para trás. E a única coisa que conseguimos ver é uma luz vindo de uma das entradas trancadas desse duto. Nela tem escrito, não tem mais volta. O que é um duplo sentido, porque Jimmy não consegue mais voltar atrás no que fez, e também literalmente, porque se você olhar pra trás, o rosto de Daisuke vai surgir na tela, e depois de um tempo, fazer você voltar pra esse ponto. A não ser que você volte a olhar pra luz. A parada aqui é andar de costas até o momento que o cenário muda mais uma vez. Isso que acabamos de ver, com um segmento na mente de Jimmy, dedicado a Daisuke. Eu poderia até dizer que foi por conta da culpa dele ter levado o garoto à morte, mas com o histórico dele, é mais fácil assumir que ele tem medo de receber a culpa por ser o capitão que tirou a vida do seu estagiário. Mas se esse último segmento representa o Daisuke, então, esse próximo representa Swansea, agora é o passando X1, por um corredor né? com várias garrafas de enxaguante vazias, e logo depois, a realidade O pior é que eu acho que o Jimmy ainda vai sobreviver, boy. Ele vai matar o Swanson e vai entrar na cabine e lá vai ficar por 20 anos. se distorcendo para fazer Jimmy cair de cara contra a porta como se ele estivesse embriagado. Abrimos ela e caímos em um buraco lotado de papéis da Pony Express, talvez simbolizando o tempo que Swansea trabalhou nessa empresa. Só que caindo de cara em mais uma porta e abrindo ela mais uma vez, temos conflito. Engateando por esse duto, vemos nada demais, até a hora que chegamos em uma curva e dá pra ver mais uma vez a flor de hibisco, que parece algo bonito no meio dessa destruição, mas é acompanhada de uma machadada na parede. Se você notar, dá pra ver o que parece ser uma cama desenhada ali, e o machado acerta justamente onde a cabeça da pessoa estaria se ela estivesse deitada, mais uma vez fazendo referência à morte de Daisuke. Engateando mais um pouco, chegamos em um buraco, e ao cair dele, nos deparamos com Swansea amarrado em uma cadeira e o revólver logo na sua frente. Como nós estávamos na visão de Jimmy, parece que tem ficado cada vez mais difícil de perceber o que é real de verdade. De qualquer forma, fica bem na cara o que a gente tem que fazer aqui, mas o que pega desprevenido é que na hora do disparo, passamos por uma área totalmente nova, um cemitério com uma leve iluminação rosa e uma neblina densa. Swansea não vai cair sem uma luta, ou pelo menos é o que Jimmy pensa. Esse segmento é muito legal, porque representa bem o medo de Jimmy. Mesmo tendo o revólver, essa arma perde a sua vantagem se colocada em um combate a curta distância, e Swansea se aproximar dele com o machado. O jogo vira. Entretanto, por conta desse cenário, você já deve imaginar que nada disso é real e faz parte da mente de Jimmy, mas o que talvez você não imagine é que a cena de Swansea correndo atrás dele com o machado e a cena dele quebrando o vidro ele realmente é maluco. Também não são reais. Fica fácil notar isso quando abrimos o inventário de Jimmy na cena da cabine e vemos o item interrogação, que possui a descrição "minhas mãos não param de tremer", e serve para mostrar de uma forma mais direta para o jogador como que Jimmy tem medo desse cenário. Mas pensa bem, nesses dois momentos que Jimmy foi atacado por Swansea, ele estava em um lugar fechado, não tinha como correr. No caso da enfermaria, até tinha uma outra saída, que era um duto, mas vocês viram o que aconteceu com Daisuke. Então não tinha como ele sair de nenhum dos dois lugares, mas de alguma forma milagrosa, ele conseguiu. Fora isso, Swansea aparece amarrado na cadeira, só que sem sinais de que levou um tiro, que era a única arma que Jimmy possuía. Então a única forma disso ter acontecido de verdade seria se, ao invés de usar a arma, Jimmy teria neutralizado o ataque do machado com algum golpe ou acabou desviando dele, e depois conseguiu nocautear Swansea antes que ele desse qualquer outro golpe com o machado. Pra mim, na minha opinião, eu acho isso pouquíssimo provável. Uma prova que eu tenho pra isso é que nesse combate que está acontecendo no cemitério, nós vemos que a única opção de Jimmy é o revólver. Mesmo se for a curta distância, não existe a opção dele guardar o revólver e fazer alguma técnica de defesa pessoal que cairia melhor para essa situação. Ele sabe que a única forma que ele teria de ganhar isso é com um revólver, mais uma vez mostrando porque ele tá tão desesperado pra se armar depois que Daisuke morreu. E por falar nisso, se Swansea quisesse atacar Jimmy, ele teria feito logo ali depois que matou Daisuke. Sendo realista. Que vídeo bom da porra, velho. Como é que pode? Ave Maria, eu tô muito imerso. O TDAH nem bateu nesse, mano. Diabo é isso. Na moral, o TDAH nem bateu nessa aqui, mano. Não perdi o foco uma vez, né? Decorei o nome dos bonecos todinho, coisa que eu nunca lembro, coisa que eu não faço.
lembrar nome de boneco nenhum, sei o nome do boneco tudinho, mano. Ele não daria tempo pro Jimmy pegar uma arma e ter uma chance nesse conflito? Que eu imagino que ele sabia da existência dessa arma, já que Anya também sabia. Acho que com tudo isso que eu falei, dá pra notar que a visão de Jimmy não apenas cria cenários abstratos, mas também camufla detalhes da vida real, ou até mesmo recria eles. Outro possível exemplo disso é a barriga de Anya. Mesmo ela estando grávida há meses, sua barriga não aumentou de tamanho. O motivo Já disso falou pode isso ser aí já, justamente Barão, porque também. Jimmy está querendo ignorar a Olha aí. existência do bebê, já que anteriormente já tomou- aconteceu dele comeu, é ignorar foda. por completo a presença de Tomou Anya em 3 sua visão. caixas. Eu só fiquei um pouquinho pé atrás de falar isso que eu falei agora, porque a barriga de Anya não aumentar de tamanho pode ser muito bem uma limitação da engine do jogo, mas vai saber. Bom, com tudo isso dito, basta acertar 3 tiros em Swansea e passamos para a nova Tá, cena. Tal pô. cena que dessa vez Agora acertou ele. mostra o que aconteceu de verdade. O medo da possibilidade de morrer ali fez com que Jimmy tomasse a iniciativa e atacasse Swansea Ah, então nem foi senso também. primeiro, não com ele sendo contido amarrado e muito menos com ele tentando matá-lo, mas sim como uma pessoa que já tinha escolhido se sacrificar e esperando o destino escolher como que vai tirar sua vida. Mais uma vez, Jimmy foi um covarde e essas foram as últimas palavras de Swansea. Eu tenho uma coisa pra dizer, então, bico calado e ouvidos atentos. Eu passei 13 anos e meio completamente mamado, bêbado, pra amenizar um pouco. Então de repente eu vi aquilo, uma lâmpada brilhante em meu rosto, 500 gigawatts do poder de Deus. Era o A rapaz? visão do meu corpo inchado encontrado em alguma vala me assustou, cara. Então eu peguei uma camisa social, Calma aí, uma mano. hipoteca e um cartão de crédito. Tudo o que constitui um bom homem. Eu torci para que conseguisse criar meus filhos para serem melhores do que eu. Eu sempre quis acreditar que não estava só um dia longe do meu pior eu. Mas a verdade é disciplina, determinação, rotina, uma esposa amorosa, ótimos filhos, sobriedade. Eu estou contando para você. Conquistas que eu estava correndo atrás durante toda a minha vida. Nunca me senti tão bem como eu esperava ao cruzar a linha de chegada. Então, agora que nós estamos no fim, lembrando de tudo, aquela noite que estive fora de mim, afundado no sofá, um caco de vidro ensanguentado nas minhas mãos. Sangrar até secar, coisa mais engraçada de todas. Cães velhos rindo e rosnando do chão de um colchão de água, zombando O da cara dor virou por filósofo ousar na hora da trazer o morte. Só náusea e vômito e acidentes e violência nua e crua. O único problema no mundo é uma garrafa vazia. Tá covarde e egoísta que Pixel. não consegue nem se enxergar. Eu devia ter Ah, conseguido não, você proteger tá o garoto. censurando. Se eu pudesse desejar fazer uma coisa certa, seria dar uma pequena chance pra ele sair dessa maldita pedra. Swansea, eu vou dar um jeito em tudo. A gente vai conseguir. Vá se Ué? fuder. Assuma a responsabilidade? Mas de quem? Todos já se foram. Ah, não. Na verdade, ainda tem mais uma pessoa. Curly ainda está lá, deitado Ah, é, na né? enfermaria, enquanto é obrigado a apenas assistir e Meu observar, Deus. enquanto tudo que ele tentava proteger ia desaparecendo aos poucos. Lembra daquela visão de Curly deitado na mesa? Então, isso não foi exatamente uma visão, e ele não parou ali em cima também por conta própria. Jimmy o carregou e o colocou na mesa, não só Curly, mas também todo o resto da tripulação, para que Meu assim Deus todos do pudessem céu. comemorar juntos, igual antigamente. Mas é aí que a mente de O Jimmy Curly só começa se a entrar no lascou mesmo. caminho. porque Meu em sua amigo! cabeça, ele imagina todos vivos e saudando o quão bem ele foi como capitão. Meu Deus. Mas já que ele está cobrindo a função de capitão, resta apenas para Curly a função de um bolo, tanto que Jimmy pega uma faca e começa a lentamente cortar sua perna Meu fora. E Deus. você, jogador, é responsável por cada movimento enquanto escuta Curly gritando de dor. Jimmy começa todo um discurso de como o ponto mais alto da vida deles era o mais baixo do capitão, no caso voltando a chamar Curly de capitão. Mais uma vez, ele é condenado por Jimmy por ter uma vida melhor que a dele, só que mesmo assim, ele é perdoado. Jimmy diz que não vai desistir de Curly, e os dois vão superar isso juntos. Essa frase foi algo dito por Curly há muito tempo atrás, só que acabou se tornando mais um daqueles pensamentos que Jimmy rouba pra ele e muda ao seu favor. Seguindo então, essa cena que vocês acabaram de ver acontece antes da luta contra Swansea, então nós meio que levamos um spoiler de como ele morreria, mas a continuação dessa cena acontece logo depois do conflito. Mas ao invés de irmos direto pra ela, nós começamos em uma das visões abstratas de Jimmy. Ele deixa Swansea morto, De novo. ainda preso na cadeira, e segue um corredor que aos poucos vai sendo invadido por olhos. No caso, os olhos de Curly. O caminho Tá, parece uma espécie de porra. loop que não importa o quanto você ande, nunca dá em lugar nenhum, Tá, até a hora porra. que o cenário muda abruptamente para o
que parecem ser paredes de carne, e seguindo um pouco mais à frente, descobrimos que esse é o interior de um gigante de carne feito na base de Curly, e ao sairmos de dentro dele, vemos o próprio Curly sentado em uma cadeira à distância. Aqui temos um puzzle um tanto quanto nojento, então eu espero que você tenha terminado de almoçar até agora. Já. Lembra o pedaço da perna de Já falei que era vida de almoçar, eu falei que era vida de almoçar, boy. Curly, que foi cortado mais cedo? Jimmy começa a tentar fazer ele engolir esse pedaço. Não é uma tarefa tão fácil porque o seu corpo rejeita comer algo assim, mas utilizando válvulas é possível controlar o caminho do alimento e forçar Curly a engolir esse pedaço. Concluindo isso, nós olhamos para a TV que tem logo à frente e vemos Jimmy andando no espaço, indo em direção a Curly pegando fogo enquanto sentado em uma cadeira. Eu sei, isso tá muito confuso, mas continua acompanhando. A conversa que temos nesse momento é entre Jimmy e uma versão de Curly que fala o que Jimmy acha o que ele responderia. Então você já deve imaginar o caminho que isso vai levar. Curly diz como que ele era o vilão da história o tempo todo, de que ele poderia ter impedido tudo o que aconteceu. Então por conta disso, a responsabilidade de tudo merece cair sobre ele. Só que Jimmy fala que não é assim que as coisas devem acontecer. Os dois podem ser heróis nessa história, como uma equipe, igual eles costumavam ser. E finalmente, Jimmy assume a culpa. Ele diz que foi culpa dele o acidente. E ele percebe isso e pede perdão ao seu capitão por ter deixado ele assim. Vai ter cena bonita aqui não. Esse maluco cometeu 100 crimes e tá pedindo desculpa por um deles, cagando totalmente pro resto. Isso tudo que vocês viram foi uma jornada bem acaba aí. Ele percebeu o quanto ele machucou o seu capitão e entender que, na verdade, ele é o culpado. Ela também mostra esse gesto de força, só que no processo disso, ele ignorou todo o resto da tripulação. É porque ele é doente, com Anya, pô. como ele levou Daisuke pra morte e como ele literalmente deu um tiro em Swansea. Ele literalmente, ele realmente fez. Exaltei. Essa cena também mostra esse gesto de forçar seu capitão a comer, que representa a vontade de Jimmy de mantê-lo vivo, mesmo que de uma forma bizarra. No fim, não tinha como esperar muito de Jimmy. Afinal, ele não tá fazendo isso por conta de Curly, mas sim para que ele possa ter o sentimento de que ele é o herói dessa história. Antes de voltarmos para a cena da mesa, ainda tem mais uma visão abstrata. Dessa vez, estamos novamente nos dutos. Talvez vocês não acreditem no que eu vou falar, mas isso que estamos vendo é um casulo de carne contendo feto de cavalo. Depois de tudo que aconteceu, Jimmy finalmente retorna para aquilo que fez ele jogar a nave contra um corpo Eu hospital. sei, mano. Usando uma máquina, nós temos o objetivo de encontrar os fetos ali dentro. 50 minutos pra dizer deles, isso aí. A carne se abre e libera uma fusão de várias estátuas de Poli, o mascote da companhia, só porque a gente já tá um tempinho sem falar dele. E com isso acontecendo, ele diz: Tudo limpo. Tira mesmo aquele gosto horrível da sua boca, hein? Através dos destroços, através do silêncio, lave tudo. Refrescor ardente o dia todo. Que é a frase do enxaguante bucal. Mas eu já volto nisso porque o próximo segmento é o que mais remete a terror o jogo inteiro. Pelo menos o terror que estamos mais acostumados. Aquela fusão de Polis está nesse labirinto de dutos. Seu objetivo aqui é simples: fuja. Não importa pra onde você corra, apenas não seja pego. Eu tenho que dizer que eu gostei muito da forma que a criatura se mexe. Mal dá pra ver um padrão nela e quando ela surge na sua frente, você tem poucos segundos pra se esconder. Só que dando continuidade pra história, senão o vídeo vai ficar maior do que já tá. Ao concluir o segmento, mais uma troca abrupta de cenários acontece e agora Jimmy surge em uma porta, mas ela está trancada, então sua única opção é ir em direção do escuro. Aos poucos, algumas coisas vão sendo reveladas no corredor. Os cartões de trabalho de toda a tripulação. Detalhe, o cartão de todos está nessa cena, mas todos que pertencem a Anya e Curly estão com o rosto coberto. Anya porque, mais uma vez, Jimmy nunca ligou pra ela. E Curly porque Jimmy vê ele apenas como um objeto por falta de palavra. Curly é apenas um pedestal pra jornada do herói de Jimmy. Os cartões vão acumulando cada vez mais e então, em uma escada, vemos várias garrafas vazias de enxaguante bucal caindo até seus pés. Subindo ela, nos deparamos com uma montanha de enxaguante bucal e no topo dela temos Poli, mas não como um objeto inanimado ou um monstro. Ele vai bater um punhetão, que ele tem feito tipo pônei. Mas sim como um ser que vai ter uma conversa com Jimmy e julgando pelos analgésicos no chão. Maconha da boba! E a cor do seu diálogo, nesse momento, Poli está representando Anya, e isso é uma última conversa entre ela e Jimmy, mesmo que esteja acontecendo apenas dentro da sua cabeça. A primeira coisa que notamos é a forma que Anya fala aqui. Ei, chefe, sou eu. Ou como devo chamar você? Velhote? Essa é uma forma muito mais solta de falar comparado com o que estamos acostumados. O motivo de ela falar assim agora é porque, na verdade, ela sempre falou assim, só que nós estávamos vendo tudo pelos olhos de Jimmy. Tem várias coisas no cenário que refletem a personalidade de Anya, principalmente se você parar de observar os detalhes na sala de enfermaria, mas nem precisa ir tão longe. A conversa dela com Curly já consegue mostrar algo assim, com ela fazendo graça daquele papel que Swansea escreveu que não conseguia fazer milagres. O cenário muda para uma grande lua ao fundo e uma montanha de
pedras? Perdão, mas nesse cenário vou ficar devendo explicação. Continuando a cena, ela fala como Jimmy está enjaulado e não entende nada ao seu redor. Ele manda ela calar a boca e diz que ele e Curly tentaram fazer o melhor que eles conseguiam, mas mesmo assim não era motivo para desistir agora, porque ele iria cuidar de Curly e assumir a responsabilidade. Mas Anya responde: você realmente tá falando sério, hein? E ele concorda, dizendo que ele é o culpado por isso. Mas na hora que ele vai falar a frase, nossos piores momentos não nos fazem monstros, frase que originalmente foi dita por Anya, ela o interrompe e fala: se tudo isso é verdade, por que você está tão preocupado com ele? Isso pode soar confuso, mas o argumento de Anya é que o pior momento de Jimmy não foi o que ele fez com Curly, mas o que fez com ela. Isso que aconteceu com Curly é fruto do que aconteceu com Anya, mas eu já falei isso tantas vezes nesse vídeo, então vamos falar agora sobre isso uma última vez. Jimmy nunca se importou com Anya. A gente sabe disso. Ele não sente culpa pelo que fez com ela, mas sim, ele sente medo do que vai acontecer com ele por descobrirem o que ele fez com ela. Sabe aquele segmento de antes com um casulo de carne e um monstro de cavalinhos? Tem. Isso que eu vou falar agora é uma teoria minha, e eu não tenho tantos argumentos pra garantir a veracidade dela. Ué? Mas pelo menos ela faz bastante sentido pra mim. Esse segmento é uma representação na mente do Jimmy dele tirando o feto de dentro de Anya. Se pararmos pra ver, tem o casulo de carne que representa o corpo. Ao completar o puzzle dos fetos de cavalo, um buraco de formato sugestivo se abre e solta cavalinhos. A cena depois disso é dele fugindo desses cavalos, mas o seu significado é que ele está fugindo de levar a culpa por ele existir. No caso, toda essa cena representada por essa visão é uma Maconha da porra, que maconha. camuflagem para que o jogo não mostre diretamente para nós todo o processo que Jimmy teve de pegar o feto e desaparecer com ele, porque sumindo com o feto, ninguém poderia culpar ele de nada, tanto que depois que ele faz isso, ele ainda diz: tudo limpo, tira mesmo aquele gosto horrível da sua boca, hein? Mas como eu falei, isso é totalmente uma teoria minha. Ah, e só para caso algum de vocês tenha ficado com essa dúvida, o motivo de Anya não aparecer como ela mesma aqui é porque a ideia era mostrar o quanto Jimmy desumaniza ela. Mas se você está se perguntando por que a aparência dela foi justamente a de um cavalo, bom, o Jimmy meio que já respondeu essa, afinal Ele tem fetiche. ele sente atração por cavalos de desenho animado. Vamos botar um ponto final nessa história. De volta para um mundo um pouco mais real, temos Jimmy carregando Curly e o levando até uma cápsula de criopreservação. Tudo isso que vimos até agora, o caminho de redenção de Jimmy, sua jornada do herói e seu desejo por salvar o seu tão adorado Ele vai colocar o Curly na máquina. do capitão culmina nesse momento. Apenas uma pessoa cabe na cápsula, então como um martírio, ele coloca Curly lá dentro, salvando seu capitão e se condenando. Tá tudo bem, Curly. Você sempre me apoiou. Eu acabei machucando você, mesmo que eu estivesse tentando nos salvar. Mas agora você irá sobreviver. É, como você disse, juntos podemos dar um jeito em tudo. Meu Deus. E eu estou orgulhoso de ser seu amigo e copiloto, capitão. Ninguém pode machucar você agora. O Jimmy é maluco mesmo. A gente consertou tudo. Eu consertei. Ah, foi? Foi sim, Jimmy. Ainda bem que você tava na nave. Caralho. Ele me Pelo ligou essa menos porra. uma ação boa antes de selar o seu destino. É o que eu poderia dizer, mas obviamente não é o caso. Beleza, ele pintou a parede com o sangue dele. Maneiro, não temos mais o Jimmy. Uhul. Só que olha a situação que ele deixou preparada pra caso alguém salvasse Curly. As pessoas iriam descobrir como que Jimmy foi um grande herói e preferiu salvar o seu capitão no lugar dele mesmo. Independente de Curly já estar completamente acabado, seu coração não permitiu que ele abandonasse seu querido amigo, então fez esse sacrifício por ele. Não só Que isso, rapariga. Jimmy foi também aquele que lutou para que alguém sequer saísse vivo dessa situação. Afinal, Anya não aguentou a pressão. Pera, gravidez? Do que você tá falando? Ninguém ficou grávida nessa história. Daisuke foi morto por Swansea e, com muito pesar, Jimmy teve que tirar a vida do engenheiro da nave depois que ele enlouqueceu e começou a atacar os outros com o machado. Como vocês podem ver, E como é que o Curly desmenta essa porra? a história do grande Jimmy vai perpetuar na Terra e todos saberão como que ele foi um grande herói nos momentos mais difíceis. Isso considerando que a história vai sequer chegar na Terra. É isso, se
Se tu tem que ter procedência essa porra. Porque Curly pode ficar muito bem congelado aí por 20 anos, que é o limite que a cápsula aguenta, E não dá em porra nenhuma. e não ter sido resgatado ainda, que sendo sincero, a esse ponto, nem devem saber mais da existência dele. Fora que não sei se você lembra, o Curly precisava de analgésicos para lidar com a dor. Não sei como que o congelamento funciona, mas eu consigo ver ele passar esses 20 anos sendo torturado pela dor do seu corpo. E olha que eu nem entrei no assunto de cortar a perna dele fora. Enfim, eu odiei Mouthwashing, mas no bom sentido, porque esse jogo conseguiu escrever uma tragédia que vai consumindo cada vez mais o seu otimismo e destruindo a sua expectativa Que final desgraçado da porra, mano. dessa história ter um final feliz. Toda vez que ela te dá um pingo de esperança, vem seguido de um soco, e esses socos não param até o momento que você acaba completamente quebrado. E eu gostei muito disso. Teve muitas coisas do jogo que eu não mostrei, como por exemplo os cartões da tripulação que antecipam o futuro de cada um, tipo esse do Swansea que tem um buraco de bala. Fora isso, tem muitos segredos e detalhes pequenos que eu também não fiz questão de mostrar. Meu exemplo favorito é aquele jogo de tabuleiro que tem na mesa da sala principal, e observamos ele conforme o tempo vai passando, dá pra notar que ele conta a história do jogo. As suas peças também aparecem em outros momentos, como na visão dos dutos, onde podemos ver o pino de Jimmy em pé, e ao seu lado o pino deitado de Daisuke, representando como Jimmy levou o garoto pra morte. Eu poderia continuar falando por muito tempo sobre esses detalhes, mas aí o vídeo vai ficar maior do que já tá. Então, obrigado a você que assistiu até aqui, agradeço também a todos os membros do canal Ave pelo seu Maria, apoio, e mano. agradeço a Polly do canal Tá Arauto que Ilustrado por ter me ajudado pariu. com a voz da Anya. O link do canal dela vai estar na descrição e seria legal da parte de vocês dar uma olhadinha lá. Por fim, não se esqueçam de dar uma olhada no meu outro canal, o Coelho Rosa, e dar uma passada tanto na minha coleção da loja como na coleção do Coelho Rosa. Pera aí um pouquinho. Esse desenho na camisa... Agora que eu percebi uma coisa, era pro Trick estar nesse vídeo comigo. Sabe, o fantasminha que fica me seguindo? Mas tem um tempo que eu não vejo ele. Ah, mas eu tô me preocupando à toa. Não tem como ele ter ficado preso em algum lugar. Afinal, ele é um fantasma, ele consegue atravessar as coisas. Não é? Peraí, não é? Falando de quê, maluco? Tá bom, aí ia passar até umas horas. Ave Maria, que bagulho desgraçado, mano. Que bagulho desgraçado, mano. Tá bom. Gostei, gostei. Eu gostei, mano. Independentemente, achei legal.